Oração do dia para quando Deus parece em silêncio e você busca resposta. Há momentos em que o céu parece calado. Você ora, pensa, tenta, busca respostas, mas tudo ao redor permanece silencioso. É como se Deus estivesse distante, como se nada acontecesse, como se suas palavras subissem, mas não encontrassem retorno. Esse tipo de silêncio pesa. Ele mexe com a mente, afeta o coração e questiona sua fé. E mesmo sem dizer nada, esse silêncio se torna ensurdecedor. Você sabe exatamente como é esse sentimento. A alma tenta se manter firme, mas existe um ponto em que o cansaço emocional cria um nó dentro do peito. É como se você dissesse para si mesmo que acredita, mas uma parte silenciosa dentro de você pergunta: será que Deus ainda está ouvindo? Esse é o momento que ninguém vê. É o instante em que você se sente sozinho por dentro. Não é solidão física, é solidão espiritual. Você está cercado de gente, mas com perguntas que ninguém consegue responder. Você acorda, realiza suas tarefas, tenta manter sua rotina, mas há algo dentro de você que está esperando uma resposta que parece não chegar. E esse atraso dói. O silêncio de Deus cria a impressão de abandono, mesmo quando você sabe, teoricamente, que Ele não abandona ninguém. A cabeça sabe, mas o coração sente outra coisa. E é exatamente aqui que esta oração te encontra. Não no lugar da força, mas no lugar da busca. Não no ápice da fé, mas no ponto em que você tenta entender o que está acontecendo dentro de você. Deus sabe exatamente como você chegou até aqui. Ele conhece o peso das perguntas que você carrega. Ele sabe da confusão que você tenta esconder. Ele vê as tentativas de manter o controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Ele enxerga o conflito interno entre confiar e questionar. Ele sabe que você não quer desistir, mas quer entender. E ele usa momentos como este para tocar o que você não consegue explicar. Há algo acontecendo no silêncio, algo que você ainda não percebeu. Deus não se ausenta. Ele não se retira para te deixar perdido. Ele cria espaços para que você aprenda a enxergar o que antes passava despercebido. O silêncio não é ausência. O silêncio é transição. É o intervalo entre uma fase e outra. É o terreno onde Deus prepara algo que você não compreenderia se Ele falasse antes da hora. O silêncio te obriga a olhar para dentro, a questionar a própria direção, a confrontar suas expectativas e a perceber onde sua alma estava apoiada. Enquanto você escuta esta oração, algo começa a se reorganizar dentro de você. A pressão emocional diminui. A ansiedade perde intensidade. A mente desacelera. Você entende que o silêncio não é castigo, é convite. Convite para ouvir o que só pode ser ouvido quando o barulho externo diminui. Convite para reencontrar o foco que se perdeu no meio das preocupações. Convite para perceber que Deus está agindo em áreas que você não acessa sozinho. Este é o ponto de virada. O momento em que você olha para dentro e percebe que não está quebrado. Você está em processo. Não é abandono, é construção. Deus está silencioso porque está trabalhando em lugares que você não conseguiria alcançar por conta própria. E esta oração vai te conduzir para dentro desse processo com clareza. Agora que você entrou nesse território espiritual da busca, vamos avançar para entender o que a espera faz dentro de você. O território da espera, nomeando o que acontece dentro de você. A espera não é apenas um intervalo entre uma oração e uma resposta. Ela é um território. E dentro desse território existem movimentos invisíveis que mexem com a alma. A espera revela partes que você não vê quando tudo está funcionando. Ela expõe o que estava escondido, amplia o que estava silencioso, desperta o que estava adormecido. É por isso que a espera dói.
Ela não dói apenas pela ausência da resposta. Ela dói porque expõe conflitos internos que você não percebe quando está ocupado demais para sentir. A espera te obriga a olhar para emoções que você tentou ignorar. Ela te faz encarar fragilidades que você preferia não nomear. E é aí que Deus começa a trabalhar. Quando Deus parece em silêncio, a mente cria seus próprios ecos. Você começa a se perguntar se está esperando pela coisa certa. Começa a questionar se suas orações ainda fazem sentido. Começa a revisar decisões passadas, como se cada acontecimento estivesse ligado a um erro que você não percebeu. A espera mexe com a lógica. Ela faz você montar cenários que talvez nunca aconteçam. Ela faz você imaginar cenários que te assustam. Ela faz você sentir que sua fé é menor do que deveria ser. Não porque você não crê, mas porque o tempo pressionando sua mente muda a forma como você interpreta tudo. É nesse território que a dúvida aparece. Não a dúvida que rejeita Deus, mas a dúvida que tenta entender o movimento dele. É a dúvida que pergunta: se Deus me ama, por que ainda não mudou isso? Se Ele conhece meu coração, por que me deixa esperando? Essa dúvida não é sinal de fraqueza espiritual. Ela é o lugar onde Deus revela onde você esteve apoiado. A dúvida mostra onde a confiança se rompeu, mostra o ponto exato onde a alma está cansada, mostra que você tenta conduzir seus dias com uma força que já não te sustenta. E essa revelação é o início da cura. A espera também produz tensão espiritual. É como se você estivesse em uma disputa interna. De um lado, a fé que afirma que Deus é presente. Do outro, a sensação que insiste que Ele está longe. A alma fica no meio desse confronto, e é isso que gera o desgaste emocional. O coração quer confiar, mas a mente exige explicações. A fé diz para esperar, mas o medo pede para desistir. A confiança quer descansar, mas o controle quer resposta imediata. E essa luta interna não é vista por ninguém. Apenas você sabe o peso desse conflito. Apenas você entende o que se passa no fundo da alma. O desgaste emocional da espera é profundo. Ele não surge apenas pela ausência de resposta, mas pela repetição diária do mesmo cenário. Você acorda, vive o mesmo ciclo, enfrenta as mesmas dúvidas, observa as mesmas limitações. Cada dia se soma ao anterior, criando a sensação de que nada avança. A falta de mudança externa faz parecer que Deus está imóvel. Mas a verdade é que a imobilidade aparente no lado de fora esconde um trabalho interno do lado de dentro. É no território da espera que Deus limpa motivações, reorganiza prioridades, amadurece percepções e fortalece áreas internas que desmoronariam se a resposta viesse cedo demais. A espera também leva a uma reavaliação profunda da fé. Não porque você quer duvidar, mas porque o silêncio prolongado cria perguntas legítimas. Você começa a analisar o que acredita, não para abandonar a fé, mas para entender se está sustentando sua vida do jeito certo. É comum sentir que algo está errado com você quando Deus silencia, mas a maioria das pessoas não percebe que, na verdade, é nesse silêncio que Deus reposiciona a alma. Ele usa a espera para revelar onde você precisa crescer. Ele usa a pausa para fortalecer áreas que ainda estão frágeis. Ele usa o tempo para te preparar para uma resposta maior do que você esperava. E a parte mais difícil é que ninguém te ensina a lidar com esse território. As pessoas celebram testemunhos, celebrações, respostas rápidas, mas quase ninguém fala sobre o silêncio de Deus. Quase ninguém fala sobre o desconforto interior que nasce na espera. Quase ninguém fala sobre o medo que surge quando a alma tenta se sustentar sozinha. Quase ninguém fala da sensação de que você está sendo ignorado, mesmo sabendo que Deus não ignora ninguém. É por isso que a espera dói tanto. Ela te deixa sem referência externa e te obriga a olhar para dentro com sinceridade.
Mas é neste território, justamente aqui, que Deus começa a preparar você para a revelação do próximo passo. Porque o silêncio que você sente não é retração divina, ele é uma ferramenta espiritual, ele é uma pedagogia, ele é um processo. E quando você entende isso, a espera deixa de ser castigo e começa a se tornar chão firme. Agora que você entrou nesse território e nomeou o que realmente acontece dentro de você, o próximo passo é entender por que Deus usa o silêncio como ferramenta. E é isso que vamos aprofundar a seguir. Revelação espiritual. O silêncio como ferramenta divina. Há um momento em que Deus escolhe trabalhar sem ruídos. E esse momento não é aleatório. Ele acontece quando a alma está saturada de vozes externas, quando o coração está dividido entre várias expectativas e quando a mente está acelerada a ponto de não distinguir o que vem de Deus e o que vem do medo. O silêncio é uma forma de Deus retirar tudo aquilo que interfere no diálogo entre o espírito e a verdade. Não é ausência, é intencionalidade. Deus não se cala porque está distante. Ele se cala porque está preparando você para ouvir de um jeito que você nunca ouviu. Existe uma diferença entre o silêncio humano e o silêncio divino. O silêncio humano paralisa. O silêncio divino move. Ele cria espaço. Ele reorganiza o interior. Ele afasta o excesso de pensamentos para que a fé volte a respirar. Quando Deus silencia, Ele não está esperando você se cansar. Ele está esperando você perceber o que realmente importa. Ele usa esse período para separar o essencial do superficial, o verdadeiro do ilusório, o que ele está construindo do que você tentou construir sozinho. O silêncio divino é a ferramenta que ele usa para remover interferências invisíveis. O silêncio é um convite para entrar num território onde a fé precisa caminhar sem apoio visual. A fé não amadurece quando tudo está claro. Ela amadurece quando é obrigada a andar sem garantias. Quando você não sente, mas continua. Quando você não vê, mas insiste. Quando você não entende, mas escolhe permanecer. Deus usa o silêncio para fortalecer a musculatura espiritual que estava enfraquecida pela pressa. O silêncio substitui o imediatismo por profundidade. Ele interrompe a ansiedade e cria resistência interior. Ele faz você enxergar que a fé não é um reflexo emocional, é uma decisão. Além disso, Deus silencia para te proteger. Há respostas que você pede e que, se viessem no momento errado, te fariam tomar decisões precipitadas. Há portas que você deseja atravessar, mas que, se abertas agora, dariam espaço para influências que você não percebe. Deus oculta o caminho até que você esteja pronto para discerni-lo. Ele não revela a rota quando sabe que, por causa do cansaço, você confundiria sinal com ataque, direção com distração, oportunidade com armadilha. O silêncio é proteção. Deus coloca um escudo entre você e aquilo que você não enxerga. O silêncio também interrompe uma dinâmica perigosa, a dependência emocional de respostas rápidas. Quando Deus se cala, ele quebra o ciclo de infantilidade espiritual que exige explicações instantâneas. Ele te conduz para um lugar onde você aprende a confiar sem exigir provas. A maturidade não nasce do que você recebe. Ela nasce do que você suporta. Quando Deus está silencioso, Ele está treinando sua capacidade de permanecer de pé sem desmoronar diante da primeira dúvida. Ele está ensinando seu espírito a ouvir o que não tem som, a perceber o que não tem forma e a reconhecer sua presença, mesmo quando ela não se manifesta de forma evidente. O silêncio também revela a origem da sua fé. Quando Deus não fala, você descobre em quem você realmente está confiando. Se a fé desmorona, ela estava apoiada apenas no movimento visível.
Se ela cresce, ela estava enraizada na essência de quem Deus é. A espera silenciosa mostra se você estava buscando Deus ou apenas respostas. Ela expõe se você estava seguindo a presença ou apenas pedindo soluções. O silêncio purifica intenções e alinha motivações que estavam distorcidas. Ao fazer isso, Deus prepara você para receber algo que não se perderá com o tempo. Há outro aspecto profundo. Deus usa o silêncio para deslocar o centro da sua vida. Quando Ele silencia, você percebe que suas respostas não vêm do controle, elas vêm da dependência. Você para de tentar ajustar tudo pela força da mente. Você abandona a ideia de que precisa merecer a resposta. Você deixa de acreditar que a solução está no esforço humano. Quando Deus se cala, Ele te lembra que as maiores mudanças acontecem quando você para, quando você desiste de manipular cenários, quando você entende que Deus está conduzindo aquilo que você já não consegue manipular. E enquanto isso acontece, algo começa a se reorganizar sem que você perceba. Deus reposiciona situações. Ele reorganiza pessoas ao redor. Ele fecha portas que te desviariam. Ele prepara conversas que ainda não aconteceram. Ele afasta conexões que te enfraquecem. Ele fortalece vínculos que te sustentam. Esse movimento silencioso produz frutos que só se revelam quando o silêncio termina. E quando a resposta chega, ela chega completa. Ela chega preparada. Ela chega alinhada ao que Deus fez dentro de você durante a ausência aparente. Agora que você entende o silêncio como ferramenta e não como abandono, o próximo passo é descobrir o que dentro de você precisa ser aberto para que a percepção espiritual se torne clara. Porque muitas vezes não é Deus que está calado, é o interior que está fechado. Abertura interior, descobrindo o que está bloqueando sua percepção. A maioria das pessoas acredita que não está ouvindo Deus porque Ele se calou. Mas grande parte desse silêncio não vem de cima. Ele nasce dentro da alma. O interior humano cria barreiras que bloqueiam a percepção espiritual. E essas barreiras não aparecem de forma brusca. Elas surgem aos poucos, se instalam sem que você perceba e criam uma espécie de neblina sobre aquilo que Deus está tentando mostrar. Por isso, é tão importante olhar para dentro com sinceridade, não para se culpar, para se compreender. Só assim o caminho da percepção se abre. Uma das primeiras barreiras é o ruído interno. O coração acumula pensamentos, medos, expectativas e memórias que falam mais alto do que a própria fé. Esses ruídos criam uma voz que compete com a voz de Deus. A mente fica tão ocupada tentando resolver, prever, evitar e controlar que não sobra espaço para captar o movimento divino. A alma fica saturada, o espírito perde a sensibilidade. E não é porque Deus não está falando, é porque o interior está barulhento demais para ouvir. É como tentar escutar um sussurro dentro de uma sala cheia de vozes. Outra barreira é a expectativa rígida. Você cria uma imagem exata de como Deus deveria responder. Monta um cenário, define o caminho, imagina o desfecho. Quando a resposta não chega exatamente como você construiu na mente, você conclui que ela não chegou. Mas Deus raramente se move dentro das nossas expectativas. Ele se move dentro do propósito. E quando a mente está presa a um único tipo de resposta, ela não reconhece outras possibilidades. A resposta pode estar passando diante de você e sua alma não percebe porque estava esperando outra forma, outro caminho, outra porta. Também existe a barreira da autossuficiência emocional. Em algum momento, talvez sem perceber, você começou a tentar resolver tudo pela força da mente. Começou a depender mais da lógica do que da oração. E essa lógica, mesmo necessária, pode se tornar um obstáculo quando assume o lugar da fé. A autossuficiência cria uma blindagem que impede Deus de te conduzir por caminhos que você não planejou.
Ela faz você pensar demais, calcular demais, avaliar demais, até que, quando Deus move algo, sua mente tenta racionalizar o que só pode ser entendido espiritualmente. Há também a barreira da dor acumulada. Feridas antigas criam interpretações distorcidas sobre a ação de Deus. Quando a alma está marcada, ela cria filtros que alteram a forma como você enxergaria o cuidado divino. Ao invés de ver o silêncio como proteção, você vê abandono. Ao invés de ver a espera como preparo, você vê rejeição. Ao invés de ver o processo como amadurecimento, você vê punição. A dor altera a percepção. E enquanto ela não for tocada, você sempre interpretará as ações de Deus pela lente dos machucados. Outra barreira é a pressa. A urgência emocional cria ansiedade. A ansiedade cria confusão. A confusão cria decisões precipitadas. E decisões precipitadas criam frustrações que produzem ainda mais ruído interno. A pressa te faz acreditar que Deus não está agindo quando, na verdade, Ele está construindo algo que exige tempo. A alma que exige velocidade perde a sensibilidade necessária para perceber o movimento silencioso de Deus. O ritmo apressado da mente não combina com o ritmo profundo do espírito. Há ainda a barreira mais sutil de todas, a comparação. Quando você observa a vida dos outros e tenta medir seu relacionamento com Deus pelo que acontece com eles, cria uma percepção distorcida da própria caminhada. A comparação enfraquece a fé. Ela planta a ideia de que Deus está respondendo todos, menos você. Ela produz irritação espiritual, insegurança emocional e um tipo de desânimo que se instala de forma silenciosa. Enquanto a alma se compara, ela se fecha. Enquanto se fecha, perde a capacidade de perceber o que Deus faz de maneira pessoal. E existe um último elemento que precisa ser confrontado: a conversa interna. Aquela voz que repete pensamentos sabotadores. Aquela voz que diz que nada vai mudar. Aquela voz que insiste que você não merece resposta. Aquela voz que te convence de que Deus está distante demais para se importar. Essa conversa interna se torna a lente pela qual você enxerga tudo. E quando essa lente está distorcida, nenhum movimento de Deus parece suficiente. A alma passa a interpretar tudo como silêncio, mesmo quando Deus está falando de várias formas diferentes. Abertura interior não é apenas reconhecer que Deus está presente, é reconhecer o que dentro de você está impedindo que essa presença seja percebida. Não é um processo de crítica, é um processo de clareza, é colocar luz onde antes havia sombras, é permitir que Deus toque camadas internas que você nunca pensou em apresentar a Ele. Quando essas barreiras começam a cair, algo muda imediatamente. Não fora, dentro. A percepção espiritual desperta, a alma se torna mais leve, a fé volta a respirar. O silêncio deixa de ser um muro e passa a ser um caminho. Agora que você identificou o que bloqueia a percepção, é hora de descobrir a dimensão mais profunda do agir de Deus. Porque Ele fala de formas que você não está acostumado a perceber. E entender isso é a chave que transforma o silêncio em direção. O sopro de Deus na consciência, quando Ele fala sem palavras. A maioria das pessoas espera que Deus fale como nós falamos, com frases claras, respostas explícitas, sinais impossíveis de serem ignorados. Mas Deus raramente se comunica dessa forma. Ele não precisa de palavras para falar. Ele fala por presença, por direção, por movimento interno. Ele fala por uma clareza que surge sem aviso. Ele fala por uma paz que contradiz o que você está vivendo. Ele fala por um incômodo que te impede de seguir por um caminho errado. Ele fala de um jeito tão suave que, se a alma não estiver desperta, parece que nada aconteceu. Mas aconteceu. Sempre acontece. O sopro de Deus não é uma voz audível. Ele é uma impressão.
uma sensação que toca a consciência, um alinhamento repentino de pensamentos. É como se ele reorganizasse o que estava confuso. De repente, aquilo que parecia pesado fica mais leve. O que parecia urgente perde força. O que parecia impossível se torna acessível. Não porque o cenário mudou, mas porque a sua consciência foi alinhada ao que Deus vê. O sopro divino é a forma mais íntima de comunicação. Ele atravessa camadas internas que nenhuma palavra humana alcança. Esse sopro acontece em momentos inesperados, às vezes no meio do caos, às vezes no silêncio da manhã, às vezes durante uma oração simples, às vezes no instante em que você pensa em desistir. É um movimento interno que te empurra para fora do desespero. Ele não grita, ele orienta, ele guia, ele direciona. É uma percepção que parece delicada, mas tem força suficiente para te tirar de um caminho que destruiria você. O sopro de Deus é mais firme do que muitas respostas audíveis, porque ele trabalha na raiz da consciência. Ele toca o que você pensa, sente e interpreta. Muitas respostas de Deus chegam nesse sopro. Não chegam com explicações detalhadas, mas com uma convicção que se instala dentro de você. Uma convicção que te faz perceber que, mesmo sem entender, você está sendo guiado. Uma convicção que não vem da mente, mas do espírito. A mente tenta justificar. O espírito apenas sabe. E esse saber é fruto de Deus, tocando áreas internas que não dependem de análise lógica. Ele fala direto ao centro da alma, onde nenhuma dúvida consegue chegar. O sopro de Deus também se manifesta como paz. Uma paz que não faz sentido. Uma paz que surge no meio da incerteza. Uma paz que não depende do que você está vendo. Essa paz é uma resposta. Muitas vezes, é a resposta que você estava pedindo, mas não reconheceu como tal. Quando Deus quer te mostrar que está no controle, Ele não muda imediatamente o cenário. Ele muda seu interior. Ele acalma sua mente para que você entenda que, mesmo sem palavras, Ele está operando. Há outro tipo de resposta silenciosa: o desvio. Deus impede situações. Ele corta caminhos antes que você os veja. Ele muda seu impulso interno, te fazendo perder o interesse por algo que parecia importante. Ele gera uma sensação de alerta sobre pessoas que não deveriam entrar na sua vida. Ele coloca um peso no coração sobre escolhas que te levariam ao desgaste. Esse desvio interno é Deus falando. Ele te protege antes mesmo de você perceber o perigo. O sopro de Deus também aparece como clareza repentina. Você passa dias sem entender o que está acontecendo e, de repente, a mente se abre. A confusão se dissolve, o entendimento chega, a interpretação muda. Não foi raciocínio, foi revelação. Deus ajustou seus olhos espirituais para ver o que você não conseguia ver. Ele levantou o véu que a ansiedade havia colocado sobre sua percepção. Essa clareza é resultado direto do toque dele na sua consciência. Deus também fala por leveza. Há momentos em que você não recebe uma resposta específica, mas recebe alívio. Uma sensação de que a pressão caiu. Uma sensação de que você consegue respirar novamente. Uma sensação de que algo se dissolveu por dentro. Essa leveza não é emocional, ela é espiritual. Ela é o sinal de que o Espírito Santo tocou áreas que estavam pesadas demais para você carregar. É Deus liberando carga. É Deus reorganizando o que estava desalinhado. Outra forma profunda de comunicação é o incômodo interno. Quando algo está fora da vontade de Deus, você sente um desconforto que não desaparece. Mesmo que tudo pareça perfeito externamente, por dentro algo incomoda. Esse incômodo é uma resposta. Ele é o modo como Deus te impede de avançar em direção a situações que te afastariam do propósito. Ele é um alerta suave, mas firme. Ele é uma proteção silenciosa.
O incômodo interno é tão importante quanto a paz interna, porque ambas são respostas vindas do mesmo lugar. E existe o movimento mais profundo de todos, o alinhamento espiritual. Quando Deus fala sem palavras, Ele posiciona seu espírito de um jeito que você não percebe no momento, mas sente nos dias seguintes. Há uma mudança na forma como você vê a vida. Uma mudança na forma como você interpreta o silêncio. Uma mudança na forma como você entende o tempo. Esse alinhamento mostra que Deus não respondeu apenas ao que você pediu. Ele respondeu ao que você precisava. Ele tocou áreas que só seriam transformadas por dentro. E essa mudança interior é o que prepara você para a próxima etapa. Depois de entender como Deus fala sem som, o próximo passo é aprender a confiar nesse movimento sem cair na desistência. É hora de compreender a entrega inteligente. Uma entrega que não abandona o propósito, mas abandona o controle. O ato de entrega inteligente. Confiar sem desistir. Existe um tipo de entrega que não nasce da fraqueza, mas da lucidez. Não é desistência, é discernimento. É reconhecer que por mais que a mente tente controlar tudo, existem lugares que só Deus pode tocar. O ato de entrega inteligente não é abandonar a vida nem abrir mão da responsabilidade. É colocar limite no peso que você carrega. É entender que parte da jornada é sua, mas o que ultrapassa sua capacidade precisa ser colocado nas mãos de Deus. Essa entrega não te enfraquece, ela te posiciona. Ela te liberta de batalhas que não pertencem a você e te devolve ao centro da vontade divina. A entrega inteligente começa quando você admite que o controle absoluto nunca esteve nas suas mãos. A alma humana tenta antecipar cenários, prever riscos, controlar emoções, ajustar circunstâncias. Essa tentativa constante de dominar tudo cria exaustão espiritual. A mente entra em estado de vigilância permanente. O coração vive em alerta. O corpo reage com tensão. E é nesse estado que surgem os maiores desgastes. Porque você tenta sustentar o que não foi criado para sustentar. Quando você decide entregar, não está declarando derrota, está reconhecendo a realidade espiritual. Deus vê o que você não vê, alcança onde você não alcança e age em áreas que você não tem acesso. A entrega inteligente é um alívio para a alma, mas também um exercício de maturidade. Ela pede que você abandone a necessidade de entender tudo agora. Pede que você solte o desejo de respostas imediatas. Pede que você aceite que há movimentos invisíveis acontecendo, mesmo quando a superfície parece parada. A fé amadurece não quando você entende tudo, mas quando você desiste de exigir explicações e escolhe confiar no caráter de Deus. Entregar não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos para a soberania. Essa entrega é profunda porque toca áreas que você não costuma expor. Seus medos, suas dúvidas, suas frustrações, suas expectativas quebradas. É como colocar diante de Deus não apenas o que você quer, mas o que te fere. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. A alma relaxa. Não por irresponsabilidade, mas porque entende que lutar contra o que está além do seu alcance é desperdício de energia espiritual. A entrega coloca você no lugar certo. Ela te coloca na posição onde Deus pode agir sem resistência interna. Entregar não é parar de agir, é agir com paz. É tomar decisões com clareza, não com desespero. É mover-se com responsabilidade, não com ansiedade. A entrega reorganiza a forma como você vive. Ela remove a pressa que machuca. Ela reduz a pressão que desgasta. Ela alinha sua mente com a verdade de que Deus está conduzindo a jornada. Isso muda tudo, porque ao invés de agir no impulso, você passa a agir guiado. Ao invés de correr sem direção, você anda com convicção.
Ao invés de tentar resolver tudo em um dia, você segue o passo que Deus ilumina hoje. Há um ponto essencial nessa entrega. Ela não permite que você desista. Desistir e entregar são opostos espirituais. Quem desiste, abandona o propósito. Quem entrega, fortalece o propósito. A desistência nasce da exaustão. A entrega nasce da confiança. A desistência paralisa. A entrega liberta. A desistência te afasta de Deus. A entrega te aproxima dele. Quando você entrega, você está dizendo: eu continuo acreditando mesmo sem ver. Eu continuo andando mesmo sem entender. Eu continuo esperando mesmo sem ouvir. Isso é fé madura, uma fé que não depende do cenário, uma fé que não flutua com o silêncio. A entrega inteligente também ajusta expectativas. Muitas vezes você espera que Deus responda de um jeito específico. Quando Ele não responde, a frustração cresce. A entrega dissolve essa rigidez. Ela permite que você abra espaço para respostas diferentes daquilo que imaginou. E esse espaço é onde os milagres acontecem. Porque Deus não está limitado ao que você espera. Ele trabalha em dimensões que você não imagina. Entregar significa aceitar que a resposta pode vir de outra direção, que o caminho pode ser outro, que o tempo pode ser outro. E quando você aceita isso, a ansiedade perde força. A entrega também cura a relação entre fé e tempo. O tempo não se torna inimigo, ele se torna aliado. Você para de acreditar que está atrasado. Você para de se comparar com quem está recebendo respostas mais rápidas. Você para de olhar para os dias que passaram como se fossem desperdício. O tempo passa a ser o ambiente onde Deus molda você enquanto prepara a resposta. Quando você entrega, você entende que cada dia tem propósito, mesmo quando parece vazio. E existe algo ainda mais profundo. A entrega remove bloqueios internos que impediam sua percepção espiritual. Porque quando você tenta controlar tudo, sua alma fica tensa demais para ouvir. Quando você entrega, a alma desce do lugar de pressão para o lugar de confiança. E é nesse lugar que a consciência fica sensível ao que Deus está fazendo. O silêncio deixa de ser ameaça e se torna sinal. A falta de resposta deixa de causar pânico e começa a revelar direção. Agora que você compreendeu a entrega de forma madura, o próximo passo é reorientar o olhar para perceber onde Deus já está trabalhando. Porque muitas vezes a resposta já começou, mas você ainda não viu. Reorientando o olhar, onde Deus já está trabalhando e você não viu. Há momentos em que você olha para a própria vida e conclui que Deus não está fazendo nada. O cenário parece igual. As circunstâncias parecem as mesmas. O tempo passa e nada se move. Mas o que os olhos não percebem não determina o que Deus está realizando. O trabalho divino não começa no visível. Ele começa no invisível. Ele não surge primeiro nas circunstâncias. Ele surge primeiro na estrutura interna da alma. Antes de Deus mudar uma situação, Ele muda a forma como você a enxerga. Antes de transformar o caminho, Ele transforma o caminhar. E por isso, muitas vezes você não percebe que Ele já começou. A reorientação do olhar é um movimento espiritual. É Deus tocando seu interior para que você enxergue a vida com outra lente. Porque a vida não muda quando você ganha novas respostas. A vida muda quando você ganha nova visão. Há momentos em que você acredita que está no mesmo lugar, mas na verdade já não é mais a mesma pessoa. Sua sensibilidade mudou, sua forma de interpretar mudou, seus limites mudaram, seu discernimento cresceu. Você já está diferente, mas como a mudança foi silenciosa, você não percebeu. Isso é Deus trabalhando no oculto. Um dos primeiros sinais de que Deus já começou a agir é quando uma situação que antes te destruía já não te derruba da mesma forma. Você sente o golpe, mas não cai. Você se entristece, mas não desmorona. Você se abala, mas permanece de pé.
Essa resistência não veio do nada. É resultado direto do toque de Deus no seu espírito. O que antes te quebrava agora apenas te faz pensar. Isso já é obra divina. Esse fortalecimento interno é a prova de que o silêncio não foi abandono, foi construção. Outro sinal é quando a mesma situação que te gerava ansiedade começa a perder força sobre você. A mente, antes tomada por cenários sombrios, começa a te dar espaço para respirar. O desespero já não te domina. O medo já não te paralisa. A insegurança já não dita o ritmo da sua fé. Isso é Deus trabalhando. Ele não mudou a circunstância ainda, mas mudou o peso que ela tinha sobre você. Ele removeu o domínio emocional que te mantinha preso. Ele devolveu a ordem interna, mesmo sem mudar o externo. Isso é resposta. Há também o sinal do desvio. Situações que estavam prestes a se tornar um problema simplesmente não aconteceram. Conflitos que poderiam nascer foram evitados. Conversas que te feririam foram interrompidas. Caminhos que te afastariam do propósito perderam a força. Pessoas que drenavam sua energia se afastaram naturalmente. Essa reorganização não é coincidência, é intervenção divina. Deus trabalha interrompendo o que te enfraqueceria e abrindo espaço para o que te fortaleceria. Outro movimento silencioso de Deus é o cansaço seletivo. Existem situações que você sustentou por muito tempo, lugares onde você insistiu, relacionamentos que você carregou nas costas, padrões que você manteve por costume. De repente, um cansaço diferente surge. Não é exaustão, é clareza. Você percebe que não faz mais sentido estar ali. Você percebe que está gastando energia onde Deus já não quer que você permaneça. Esse cansaço é direção. Ele não te empurra para desistir da vida. Ele te empurra para sair de situações que já cumpriram seu propósito. Deus trabalha no esgotamento saudável que te move para longe do que te fere. Há também o movimento da sensibilidade espiritual. Quando Deus começa a agir, você passa a perceber detalhes que antes ignorava. Pequenos sinais, pequenos ajustes, pequenas respostas, uma conversa que te traz paz, um pensamento que muda o rumo do dia, uma palavra que te toca mais do que deveria, uma oração que te acalma antes mesmo de terminar. Essa sensibilidade não vem de você. Ela é fruto do toque de Deus, desalinhando o que te confundia e alinhando o que te fortalecia. Outro sinal profundo é a mudança nas prioridades. O que antes te dominava começa a perder importância. O que parecia urgente se torna secundário. O que parecia grande se mostra pequeno. A alma começa a enxergar o que realmente importa. Essa mudança de prioridades é Deus te preparando para a resposta. Porque muitas vezes você pede algo, mas ainda não está pronto para receber. Deus reorganiza suas prioridades para que quando a resposta chegar, você não a trate de forma superficial ou impulsiva. Ele te prepara para valorizar o que virá. E há um sinal ainda mais profundo: a paz que invade áreas onde antes havia conflito. Essa paz não aparece do nada. Ela é fruto do movimento de Deus, desfazendo pressões internas, cicatrizando feridas antigas, reestruturando pensamentos desgastados. A paz é o indicador mais claro de que Deus está trabalhando antes da resposta visível. Ela é a assinatura dele no invisível. Quando você reorienta seu olhar para enxergar esses movimentos, percebe que não está esperando sozinho. Deus está agindo enquanto você aguarda. Ele está preparando enquanto você ora. Ele está avançando enquanto você se pergunta se algo está acontecendo. A percepção muda o caminho. E essa percepção será essencial para o próximo passo. Entender que Deus está entrando no dia de hoje e começando um movimento novo agora. Deus entrando no hoje. O movimento que começa agora. A espera te trouxe até aqui. A revelação abriu seus olhos. A percepção foi desbloqueada.
Agora chega o momento mais decisivo desta oração. Entender que Deus não está apenas preparando você para algo futuro. Ele está entrando no seu hoje, não amanhã, não quando tudo melhorar, não quando as circunstâncias finalmente se alinharem. Deus está agindo agora. E é aqui que algo muda dentro de você. Porque quando percebemos que Deus já está no presente, a ansiedade perde força e a fé se torna prática. O coração deixa de correr atrás de respostas e passa a caminhar na direção daquilo que Deus já está construindo. Deus entra no hoje quando a alma decide parar de viver presa ao que não aconteceu. Muitas vezes você fica esperando algo extraordinário, um sinal visível, uma mudança brusca. Mas Deus trabalha em camadas. Ele começa no interior. Ele transforma o que sustenta seu olhar. Ele modifica a interpretação que você dá às situações. E quando essa transformação acontece, o dia deixa de ser um repeteco de frustrações e passa a ser um terreno preparado para movimentos novos. O hoje não é continuação do que deu errado. O hoje é o lugar onde Deus começa a revelar o que já estava sendo alinhado no silêncio. Quando Deus entra no hoje, Ele revela direções que antes estavam encobertas pela ansiedade. Você percebe pensamentos que não vêm de você, ideias que brotam com clareza, um impulso interno que te conduz para caminhos que você não consideraria antes. Nada disso é aleatório. Quando o Espírito Santo decide iluminar sua consciência, surgem percepções que reorganizam seus passos. De repente, aquilo que parecia sem sentido começa a ganhar forma. O que parecia impossível começa a se encaixar. Não é coincidência, é movimento. Deus também entra no hoje através de pequenos sinais. Muitas vezes você espera grandes manifestações, mas Deus fala pelas sutilezas. Uma conversa que te traz serenidade. Uma porta que não se abre, mas impede você de entrar em algo destrutivo. Um sentimento de direção que aparece sem explicação. Uma sensação de que é hora de agir ou de esperar. Esses sinais são resposta. Eles são o modo como Deus direciona seu coração para que você não se perca em escolhas precipitadas. Ele te guia no detalhe, porque os detalhes moldam o caminho. Quando Deus entra no hoje, Ele também reconfigura sua força interna. Aquela sensação de cansaço que pesava sobre o peito começa a perder intensidade. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque você mudou por dentro. Deus ajusta suas emoções. Ele devolve equilíbrio. Ele reorganiza prioridades. Ele cura áreas que estavam sensíveis demais. Ele toca lugares que se tornaram vulneráveis pela repetição de dores anteriores. Essa força que surge de repente não é psicológica, é espiritual. Quando Deus fortalece seu espírito, você percebe que pode enfrentar o dia sem sentir que está lutando sozinho. Outro movimento importante é o rompimento com ciclos internos. Há pensamentos que te prendiam em padrões de medo. Há interpretações que sempre te levavam ao negativo. Há reações que te acompanharam por anos. Quando Deus entra no hoje, esses ciclos começam a se romper. Você percebe respostas diferentes saindo de dentro de você. Você reage com mais calma, você pensa com mais clareza, você decide com mais firmeza. Isso não vem de esforço humano. É Deus reposicionando você no próprio dia. Deus também entra no hoje trazendo encontros e direções que você não previu. Uma ligação que muda o rumo de algo importante. Uma oportunidade que parecia distante. Uma solução que surge de um caminho que você não esperava. Quando Deus decide mover algo no presente, nada impede. Ele alinha pessoas, Ele reorganiza eventos, Ele coloca você diante de possibilidades que estavam invisíveis. O hoje se torna palco da ação divina. Existe um aspecto ainda mais profundo. Quando Deus entra no hoje, Ele interrompe o peso emocional do passado. Aquilo que você carregava de forma automática perde significado.
Memórias que te bloqueavam deixam de controlar sua interpretação. O passado não te define no dia em que Deus decide agir. Ele corta raízes que te mantinham preso. Ele liberta emoções estagnadas. Ele reorganiza traumas para que eles não conduzam suas escolhas. Isso é resposta. Não é uma resposta no cenário, é resposta na identidade. Quando você entende que Deus já está no hoje, a necessidade de acelerar o amanhã desaparece. A alma aprende a caminhar no ritmo certo. Você percebe que não precisa ver o caminho inteiro, basta ver o passo que ele ilumina agora. Esse entendimento é essencial para viver a fé com maturidade, porque quando você caminha com Deus no hoje, o amanhã deixa de ser ameaça e se torna promessa. Agora que você percebeu que Deus já entrou no presente e começou o seu movimento, o próximo passo é declarar um novo posicionamento interior. Porque quem entende que Deus está agindo agora precisa alinhar a alma com essa verdade. E é isso que vamos fazer no próximo capítulo, através das declarações proféticas que fortalecem o espírito nos dias em que o silêncio parece persistir. Declarações proféticas para dias sem resposta. Existem dias em que a alma acorda buscando direção, mas encontra silêncio. Dias em que o coração parece firme por fora, mas por dentro está segurando rachaduras. Dias em que você sabe que Deus está presente, mas não sente sinais. É nesses dias que as declarações proféticas se tornam um pilar. Elas não são frases de autoajuda, nem tentativas de manipular o mundo espiritual. Elas são alinhamento. São palavras que se tornam trilhas internas. São convicções que reposicionam sua fé quando o cenário tenta te empurrar para a confusão. Quando você declara a verdade, você ativa dentro de si o espaço onde Deus pode trabalhar sem resistência. A primeira declaração nasce da consciência de que você não caminha só. Quando você afirma que não está sozinho, algo dentro de você se organiza. A mente deixa de criar narrativas alarmistas. O coração deixa de carregar o peso do abandono. O espírito retoma o lugar de confiança. Essa declaração protege a alma do desespero silencioso. Ela é um lembrete de que Deus não rompeu a aliança. Ele está no silêncio, na espera, nos detalhes, na trajetória e nas áreas que você ainda não percebeu. A presença dele não depende do seu sentimento. Ela é constante. Outra declaração poderosa é afirmar que o silêncio não define Deus. Há momentos em que o silêncio te convence de coisas que não são verdade. Ele cria interpretações distorcidas. Ele te faz pensar que Deus parou. Ele te leva a acreditar que a promessa perdeu validade. Quando você declara que o silêncio não define Deus, você retira o poder que a mente tem de criar conclusões equivocadas. Essa declaração te devolve sensatez espiritual. Ela te lembra que Deus age na profundidade, que Ele trabalha quando você descansa, que Ele prepara a resposta enquanto você pensa que nada está acontecendo. A declaração de que sua fé cresce mesmo no vazio é um passo ainda mais profundo. Porque, quando não há sinais, é fácil acreditar que sua fé está enfraquecendo. Mas, na verdade, é nesse lugar vazio que ela se fortalece. É quando você não tem garantias que aprende a confiar. É quando você não tem evidências que aprende a permanecer. É quando você não tem respostas que aprende a esperar com maturidade. Essa declaração te reposiciona no caminho certo. Ela quebra a sensação de fracasso espiritual. Ela mostra que a ausência de resposta não significa ausência de crescimento. Outra declaração profética essencial é afirmar que seu coração está aberto ao que não entende. Essa abertura remove a rigidez interna que te impedia de enxergar o movimento de Deus. Quando você se abre ao mistério, a alma se torna flexível, a fé se torna madura, o espírito se torna sensível.
Você deixa de lutar contra o processo e passa a caminhar dentro dele. Essa declaração dissolve a resistência emocional. Ela tira o peso da dúvida. Ela cria espaço para que a revelação chegue quando for o momento certo. E existe uma declaração que transforma completamente sua postura. Afirmar que Deus fala ao seu espírito mesmo quando você não ouve com a mente. Isso muda tudo. Porque Deus não está limitado à sua interpretação. Ele não está condicionado à sua capacidade de sentir. Ele fala em áreas onde a mente não alcança. Ele posiciona seu interior mesmo quando você não percebe. Ele direciona sua vontade mesmo quando você acha que está sozinho. Essa declaração une sua espiritualidade à realidade divina. É como dizer para si mesmo: Deus está operando, mesmo que eu não entenda como. Quando você sustenta essas declarações, algo acontece no invisível. Sua alma deixa de ser moldada pelo silêncio e passa a ser moldada pela fé. Suas emoções deixam de ser conduzidas pelo medo e passam a ser conduzidas pela verdade. As narrativas internas deixam de ser alimentadas pelo desespero e passam a ser alinhadas ao que Deus está construindo. Essas declarações fortalecem o espírito, limpam a mente e criam estabilidade emocional para atravessar dias difíceis. O poder das declarações proféticas está em preparar o interior antes que o exterior mude. Elas são sementes. Sementes que brotam na consciência. Sementes que reorganizam sua percepção. Sementes que preparam espaço para que a paz se instale de forma permanente. O silêncio não se torna menor, mas ele se torna menos ameaçador, porque agora você está ancorado. Ancorado na verdade, ancorado na presença, ancorado na convicção de que Deus continua exatamente onde sempre esteve. E agora que seu interior está firmado nessas declarações, o último passo desta oração é entregar o dia nas mãos de Deus. Não como quem se rende à derrota, mas como quem descansa, sabendo que a resposta existe, mesmo que ainda não esteja visível. Despedida serena. O dia nas mãos de Deus. Chegou o momento de descansar o coração. Não porque tudo se resolveu, mas porque você agora compreende que Deus está conduzindo a jornada de um jeito que ultrapassa o entendimento humano. Esta despedida não é um fechamento, é uma entrega consciente. É o instante em que você solta o peso que carregou ao longo de tantos dias e permite que Deus seja o protagonista das próximas horas. O dia não começa quando você acorda. Ele começa quando você decide colocá-lo nas mãos de Deus. E é isso que está acontecendo agora. A serenidade desta entrega não nasce da certeza de respostas rápidas. Ela nasce da confiança profunda de que Deus está presente mesmo quando o silêncio permanece. A alma, antes inquieta, passa a perceber que não está lutando sozinha. Você caminhou por terrenos internos difíceis, enfrentou dúvidas que poucos entendem, desmontou bloqueios silenciosos que te impediam de sentir a presença divina. Reconheceu o agir de Deus onde antes só via vazio. E agora, no final desta oração, você não é mais a mesma pessoa que começou. Há uma clareza nova, há uma força nova, há um posicionamento novo. A despedida serena não ignora a dor, mas também não se curva a ela. Ela reconhece que existem coisas que você ainda não entende, mas que não precisam te dominar. Ao entregar o dia nas mãos de Deus, você está dizendo que não precisa viver em alerta permanente. Não precisa tentar interpretar o silêncio o tempo todo. Não precisa temer o que vai acontecer nas próximas horas. O peso do controle não pertence a você. O que pertence a você é a disposição de caminhar com fé. O resto é lugar de Deus. Quando você coloca o dia nas mãos de Deus, algo se reorganiza internamente. A mente deixa de correr atrás de todas as possibilidades. O coração não precisa mais tentar prever cenários. O espírito se aquieta.
Essa mudança não vem da força de vontade. Ela vem da presença divina que se fez sentir ao longo desta oração. Deus tocou seu interior. Deus abriu espaço na sua consciência. Deus deslocou emoções que estavam travando sua percepção. E esse toque permanece mesmo depois que você parar de ouvir estas palavras. A despedida também traz uma mudança no ritmo da alma. Você não precisa correr para resolver tudo hoje. Não precisa exigir de si mesmo mais força do que tem. Não precisa provar nada para ninguém. Você precisa apenas caminhar no passo que Deus iluminar. O passo de hoje, não o passo de amanhã, não o passo do mês que vem. A ansiedade sempre tenta empurrar a alma para frente, mas a fé sempre traz de volta para o presente. A entrega serena é o antídoto para a pressa que desgasta. Ao entregar o dia nas mãos de Deus, você se posiciona espiritualmente. Você declara, mesmo sem palavras, que acredita que Ele está entrando nas situações que você teme enfrentar. Ele está guiando conversas que você não sabe como conduzir. Ele está protegendo ambientes que você não pode controlar. Ele está preparando respostas que você não imaginou. Ele está abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. O dia deixa de ser uma ameaça e se torna território onde Deus atua. Essa entrega final também cura a expectativa distorcida que fazia você acreditar que precisava sentir algo grandioso para saber que Deus estava presente. Não! Deus está presente porque é da natureza dele permanecer. Ele não te abandona no silêncio. Ele não se afasta quando você está confuso. Ele não te deixa sem direção quando você não enxerga saída. O caráter de Deus garante que o cuidado continua mesmo quando você não percebe. E essa certeza sustenta o espírito. Quando você coloca o dia nas mãos de Deus, algo acontece no invisível. A paz entra onde antes havia inquietação. A coragem nasce onde antes havia medo. A sensatez entra onde antes havia confusão. A esperança se acende onde antes havia cansaço. O dia se torna mais leve não porque mudou por fora, mas porque você mudou por dentro. Essa paz não é emocional, é espiritual. É a marca de quem entendeu que o silêncio de Deus pode ser tão poderoso quanto a sua voz. E agora, neste instante final, a despedida não é um adeus, é um envio. Você sai desta oração fortalecido, sai com clareza, sai com equilíbrio, sai com uma percepção mais profunda do amor de Deus. O dia que antes parecia pesado, agora é um espaço onde Deus já entrou. E você segue sabendo que não está sozinho. Não precisa temer o que virá. Não precisa antecipar o que ainda não chegou. O dia pertence a Deus. E você pertence a Ele. Se esta oração tocou seu espírito e ajudou você a encontrar clareza no meio do silêncio, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus ainda está presente. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco todos os dias em oração, fé e direção espiritual. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o nome de quem você deseja apresentar a Deus. Que este dia siga iluminado pela paz que Ele colocou dentro de você. Você não caminha sozinho.